Hoje em dia você vê muitas pessoas falando sobre Bitcoin na internet, mas a maioria delas surfa na onda quando ele está na alta e desaparece das redes sociais quando o Bitcoin está em baixa. E na minha opinião isso acontece porque a maioria ainda enxerga o Bitcoin como um investimento. E na verdade ele envolve uma coisa muito maior do que isso. E um dos meus grandes mentores nesse conceito é um grego chamado Andreas Antonopoulos, que é um dos maiores experts na tecnologia blockchain e palestrante mundial sobre o assunto. Hoje ele é um nômade independente do sistema financeiro, sem residência fixa, com o objetivo justamente de propagar e explicar para as pessoas o que de fato o Bitcoin e o blockchain podem fazer ou já estão fazendo na sociedade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma das aulas que eu mais aprendi com ele, talvez muitas pessoas não saibam. O que as pessoas não entendem é que o Bitcoin ele é um catalisador de uma revolução completa no sistema financeiro, que vai mudar totalmente a forma que você enxerga o próprio sistema. E isso acaba criando muita confusão, muita gente não entende. A maioria enxerga o Bitcoin como algo a ser comprado, investido, esperando retornos maiores para vender no futuro, para fazer lucro, como se fosse uma ação, justamente por confiarem no dólar como uma moeda sólida e acreditando em todo esse sistema que já existe hoje. E o Bitcoin representa um dos fatores cruciais do que vai acontecer com esse mesmo sistema após o seu colapso. E eu vou fazer um vídeo específico sobre isso no futuro, de porquê disso. Muitos hoje sabem como comprar Bitcoin, e alguns outros não têm a menor ideia, mas em princípio comprar Bitcoin deveria ser tão fácil como mandar um e-mail. Mas por que depois de 10 anos de existência do Bitcoin, esse assunto ainda não foi resolvido? E aí que está o pulo do gato. Comprar Bitcoin faz você passar obrigatoriamente pelo sistema bancário convencional. E todas as partes desse sistema foram regulamentadas para se tornarem bancos, inclusive as exchanges, que são as empresas que oferecem compra e venda de Bitcoin ao redor do mundo. Então, quando você entende que nós estamos cercados e monitorados de todos os lados pelo sistema financeiro, a resposta se torna muito simples. Não compre Bitcoin. Peraí, como é que é? Não compre Bitcoin? Mas espera, não é você que acredita no Bitcoin? Como é que você vai me dizer para não comprar Bitcoin? Ganhe Bitcoin. Não compre Bitcoin. Pare de tratar o Bitcoin como se fosse um investimento. Comece a tratar o Bitcoin como dinheiro. Você por acaso compra reais? Não. Você recebe reais pelo seu trabalho, pelo seu produto, pelas suas habilidades. Eu vou dar um exemplo. Um amigo do Andreas fazia um doce grego chamado baklava, que é super doce por sinal. E ele ganhou todo o seu Bitcoin vendendo baklava. Agora a pergunta que eu te faço, o que acontece quando você vende uma fatia de baklava por 5 Bitcoin em 2011? Provavelmente você se aposenta em 2016, né? Talvez você não consiga fazer isso hoje em dia, mas hoje você pode vender os seus produtos, serviços, suas habilidades pessoais, todas em Bitcoin para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Isso já está pronto e é super simples de fazer. Ele vendeu o seu Mini Cooper na época, em 2014, em troca de Bitcoin, e explicou essa experiência mais ou menos assim. Ele falou, foi bem sucedido, porque foi a única forma de você vender o seu carro em troca de dinheiro vivo, às 11 horas da noite, num estacionamento, sem ter nenhum banqueiro envolvido. Caso contrário, ou eu teria tomado um tiro na testa, ou eu teria caído num golpe. E nada disso aconteceu. 3 confirmações depois, na rede blockchain, tá aqui a chave do seu carro, pode pegar. E isso é só o início de uma mudança de paradigma que o Bitcoin já está fazendo pelo mundo hoje. Hoje você consegue enviar o Bitcoin para países onde não existe o PayPal. Mas talvez você pense, mas o que eles vão fazer com esse Bitcoin que eles receberam nesses países? E é isso que você não precisa se preocupar nem um pouco, porque a demanda nesses lugares já é extremamente alta. Então tenta sair um pouco da sua realidade e tentar se colocar no lugar de uma pessoa que não tem acesso ao sistema bancário hoje. Vou dar um exemplo. Digamos que eu contrate alguém nas Filipinas para um trabalho freelancer. Um Western Union, por exemplo, que é um dos bancos, os maiores bancos de transferência do mundo, ele cobra 15% na transação. O próprio PayPal cobra um fixo mais um percentual. Quando eu pago um freelancer nas Filipinas para fazer uma edição de vídeo, por exemplo, eles ganham $150 por semana, ou mesmo por mês. Pra gente, talvez não seja muito dinheiro, mas para eles é praticamente um salário de classe média, respeitável. E se o PayPal pega 10% desse valor nessa transação, já é mais do que eles pagam em impostos para o governo. Gente, por que então eles precisam pagar praticamente um imposto para que bancos como o Western Union tenham lucros? Eles não precisam disso. Então funciona assim, eu pago ele em Bitcoin. E aí eles começam a pensar, bom, eu não sei como é que eu vou converter isso aqui pelo dinheiro que eu preciso aqui nas Filipinas, que são os pesos filipinos. Mas aí ele entra na internet e começa a procurar assim, comprar Bitcoin nas Filipinas. E ele vai começar a encontrar um monte de pessoas em fóruns, vai achar propagandas de vendas, locais de balcão de Bitcoin, e ele acaba se encontrando com uma pessoa num café.
E no início ele vai achar que tudo isso é um golpe, mas quando ele recebe em mãos, em espécie, o equivalente daquele dinheiro de US$ 150, por exemplo, em pesos filipinos, ao transferir o seu Bitcoin direto do seu celular, ele pensa, caramba, não é que funciona mesmo? E na verdade, quando ele fizer os cálculos na ponta do lápis, ele vai ver que o valor do Bitcoin nas Filipinas é 20% maior do que aqui nos Estados Unidos. O que quer dizer que ele acabou de ganhar 20% a mais em Bitcoin. Ou seja, a taxa de transferência cobrada para fazer essa transação não foi de 15% como no Western Union, nem 10% como no PayPal. Ela, na verdade, foi de menos 20%. Ela praticamente recebeu dinheiro por ter feito a transferência dos Estados Unidos para as Filipinas. Talvez isso na segunda vez já faça o cara pensar, será que eu posso receber o meu salário todo em Bitcoins, por favor? E você vai ver que talvez seja até uma forma de você fazer novos amigos no exterior, se você contratá-los. Então não compre Bitcoin, ganhe Bitcoin. Um outro exemplo real do Andreas é um engenheiro de software da Venezuela que emprega outros venezuelanos que são todos pagos em Bitcoin. Você sabe o problema que nós temos na Venezuela hoje. E a cada 3 ou 4 meses eles precisam contratar mais engenheiros. E não é porque eles são ruins ou têm que ser substituídos, é porque eles conseguiram acumular tanto Bitcoin que eles foram capazes de juntar 10 parentes da sua família e praticamente fugir do país e migrarem como refugiados para a Colômbia com um Bitcoin em mãos. Ou melhor, num código que eles decoraram de cabeça com 20 palavras-chave e passaram pela fronteira com o dinheiro, porque é impossível de ser roubado, não está em nenhum lugar, para começar uma vida nova e melhor para sua família. É isso que o Bitcoin está fazendo pelas pessoas que não têm acesso ao sistema bancário hoje.